Um dos principais insights de Jung sobre a arte de pedir está na origem do desejo. Muitas pessoas formulam seus pedidos ao universo a partir do ego. Essa parte de nós que está constantemente buscando segurança, aprovação e controle. Quando pedimos algo desde esse lugar, carregamos nossa intenção com medo, carência e comparação. Isso gera uma frequência incoerente que o universo não pode sustentar com resposta positiva. Jung nos convida a fazer um mergulho profundo para distinguir o desejo do ego do verdadeiro chamado da alma. A alma não pede por escassez, mas por expressão. Não por validação, mas por expansão. Ao alinhar o que pedimos com o que nossa essência realmente precisa para evoluir, o pedido torna-se um movimento natural do ser, e não uma tentativa de preencher um vazio. Esse alinhamento é o que cria ressonância com as forças universais. O universo responde com mais clareza, fluidez e sincronicidade quando falamos a partir desse lugar verdadeiro, onde o ego se cala e a alma assume a direção. Ao fazer um pedido, muitas vezes, acreditamos estar nos comunicando de forma direta e consciente com o universo. No entanto, como Jung nos ensinou, somos movidos em grande parte por conteúdos inconscientes que moldam nossas intenções, emoções e até as palavras que usamos. O inconsciente não apenas influencia o que pedimos, mas também como pedimos e principalmente como nos sabotamos. Podemos afirmar querer algo conscientemente, mas carregar dentro de nós crenças ocultas de indignidade, medo de mudança ou culpa por desejar mais. Esses conteúdos formam um ruído interno que o universo também escuta. O inconsciente é, portanto, um coautor do nosso pedido. Quando ele está desalinhado com a nossa intenção consciente, cria uma incoerência vibracional que bloqueia a manifestação. Jung propõe que, para pedir de forma eficaz, precisamos primeiro iluminar as zonas sombrias do nosso inconsciente. Ao integrar esses aspectos ocultos, nossos complexos, traumas, arquétipos mal resolvidos, passamos a fazer pedidos mais íntegros, inteiros e verdadeiramente congruentes com nosso ser profundo. Assim, o pedido deixa de ser apenas um ato verbal e passa a ser um estado de coerência entre mente, coração e sombra. Segundo Jung, a sincronicidade é o princípio que revela uma conexão significativa entre eventos internos, como pensamentos, sonhos, intuições e acontecimentos externos, sem que haja uma relação causal direta entre eles. No contexto dos pedidos ao universo, a sincronicidade atua como resposta. Diferente da causalidade linear, ela não obedece à lógica do se eu fizer isso, aquilo acontecerá, mas sim à lógica simbólica do inconsciente. Algo acontece lá fora porque algo se movimentou aqui dentro. Quando fazemos um pedido verdadeiramente alinhado com o nosso self, ou seja, com o centro unificador da psique, o universo pode nos responder através de sinais, encontros, coincidências carregadas de sentido. Esses eventos sincronísticos não são meros acasos, mas indicadores de que o inconsciente coletivo está participando ativamente do processo. Eles apontam caminhos, abrem possibilidades, confirmam direções. No entanto, é preciso sensibilidade para percebê-los. O racional tende a descartar essas conexões como coincidências sem importância, mas o olhar simbólico, cultivado pela psicologia analítica, reconhece nelas o eco de uma comunicação profunda entre o indivíduo e o todo. Assim, as sincronicidades não apenas validam o pedido, como também oferecem pistas sobre ajustes a serem feitos, tempos a serem respeitados e atitudes a serem tomadas. Para que um pedido feito ao universo tenha potência real e gere frutos significativos, ele precisa
Estar alinhado com o self, o centro organizador e total da psique, segundo a psicologia analítica. O self é mais do que o ego ou os desejos conscientes. Ele representa a totalidade do ser, incluindo os aspectos conscientes e inconscientes da personalidade. Quando o pedido vem apenas do ego, ele tende a ser movido por desejos imediatistas, compensações narcísicas ou fantasias desconectadas da realidade psíquica mais profunda. Já quando o pedido é fruto de um alinhamento com o self, ele carrega consigo um sentido maior, uma coerência interna que o torna mais legítimo e mais provável de ser acolhido pelo universo. Esse alinhamento não significa passividade ou resignação, mas escuta e diálogo interior. É preciso perguntar a si mesmo se o que se deseja está em sintonia com quem se é de fato, com a própria jornada de individuação. Muitas vezes, o que achamos que queremos é apenas uma sombra do que realmente precisamos, e é o self quem pode nos orientar nessa distinção. Pedir ao universo, então, é menos um ato de exigir e mais um movimento de escuta, de afinação interior, onde o desejo se torna prece legítima porque está enraizado no propósito da alma. Quando um desejo consciente entra em conflito com conteúdos inconscientes não integrados, ou quando o inconsciente não autoriza aquele desejo, podem surgir bloqueios, frustrações ou repetições de insucesso. Isso ocorre porque o inconsciente possui uma dinâmica autônoma e uma sabedoria própria, que muitas vezes protege o indivíduo de desejos que, se realizados, poderiam ser prejudiciais ao seu processo de individuação ou à sua integridade psíquica. Por exemplo, alguém pode desejar sucesso profissional em determinada área, mas inconscientemente sabotar oportunidades, atrasar projetos ou sentir angústia ao progredir, sinais de que há um desacordo interno. Esse veto do inconsciente pode estar ligado a complexos, traumas não elaborados, lealdades familiares invisíveis ou até a uma vocação mais profunda ainda não reconhecida. O inconsciente, nesses casos, age como uma instância reguladora, não para punir, mas para evitar desvios do caminho autêntico da alma. A escuta desses sinais é fundamental. Sonhos, sintomas, sincronicidades e emoções intensas podem indicar esse descompasso entre ego e inconsciente. Quando o desejo não é autorizado, o trabalho não é insistir cegamente, mas buscar compreender o que está por trás da resistência, dialogar com ela, integrar seus conteúdos e, a partir disso, talvez reencontrar um novo desejo, mais verdadeiro, mais alinhado e finalmente autorizado. Negar a dor é uma defesa compreensível, mas temporária. Ela não dissolve o sofrimento, apenas o empurra para o inconsciente, onde se transforma em sintomas, padrões repetitivos ou até doenças psíquicas e físicas. Em contraste, reconhecer e atravessar a dor é um ato de coragem e compromisso com o próprio processo de individuação. A dor, quando acolhida, revela suas raízes, perdas não elaboradas, feridas de infância, expectativas frustradas, medos antigos. Ao permitir-se sentir, o sujeito abre um canal para o autoconhecimento e para a transformação. A dor deixa de ser um obstáculo e passa a ser um portal, um rito de passagem necessário para que algo novo possa nascer. Na perspectiva junguiana, esse mergulho na dor é muitas vezes o chamado da sombra, que convida o ego a descer aos porões da psique para recuperar partes de si mesmo que foram rejeitadas ou esquecidas. O sofrimento consciente tem valor simbólico. Ele não apenas purifica, mas ensina. Quando é vivido com presença e significado, pode conduzir a uma nova etapa do desenvolvimento psicológico, mais íntegra e verdadeira. Portanto, atravessar. A dor não é sucumbir a ela, mas permitir que ela cumpra sua função. Desorganizar o que é falso para que o essencial possa emergir.
Quando o sofrimento é vivido dentro de um contexto de sentido, ele se torna suportável, até mesmo transformador. Viktor Frankl já apontava que o ser humano é capaz de suportar quase qualquer dor, desde que compreenda o porquê dela. Na psicologia junguiana, o sentido está profundamente ligado ao processo de individuação. Não se trata de uma felicidade superficial, mas da realização do próprio destino psíquico, da integração das polaridades internas e da vivência de um propósito que transcende o ego. A vida ganha densidade quando o sujeito é capaz de encontrar um fio simbólico que costura suas experiências, mesmo as mais difíceis. O sofrimento vazio, por outro lado, é o que não encontra lugar nem nome. Ele se manifesta como angústia difusa, sensação de inutilidade ou vazio existencial. Esse sofrimento se dá quando a pessoa está desconectada de seu centro, vivendo uma existência adaptada, mas não autêntica. Ao buscar sentido, seja por meio da arte, da espiritualidade, do trabalho, das relações ou do mergulho interior, o sujeito atribui valor à própria jornada e se reconcilia com os aspectos inevitáveis da dor. Nesse caminho, a vida deixa de ser uma sucessão de eventos aleatórios e passa a ser percebida como uma narrativa com direção e profundidade. O sentido, portanto, não elimina o sofrimento, mas o redime. Na perspectiva junguiana, o símbolo é uma ponte entre o consciente e o inconsciente, e sua função é justamente possibilitar a transformação da psique frente a experiências que não podem ser resolvidas apenas pela razão. O sofrimento, quando não encontra expressão simbólica, permanece como sintoma, repetição ou paralisia. Ao simbolizar a dor, o sujeito a insere no campo da linguagem, da imagem, do mito, e com isso, torna-se possível atribuir-lhe um sentido. Não se trata de explicá-la racionalmente, mas de permitir que ela seja contida e elaborada por meio de formas que falam a totalidade da alma. É criação artística, os sonhos, os rituais, os mitos pessoais e coletivos, tudo isso são vias simbólicas que acolhem o sofrimento e o tornam suportável. Jung afirmava que o símbolo tem uma energia transformadora, porque ele contém o mistério, o paradoxo, o que ainda não é totalmente consciente. Por meio do símbolo, a dor pode ser transmutada em sabedoria, compaixão, amadurecimento. No encontro com o sofrimento, portanto, o símbolo não é um adorno, é uma necessidade psíquica. Ele permite à alma narrar sua ferida, não como um fim, mas como parte de um processo de crescimento e de aproximação do self. A angústia e o sofrimento, na psicologia profunda, não são apenas estados a serem evitados, mas vivências que possuem uma função transformadora quando acolhidas com atenção e escuta. Em vez de patologizá-los imediatamente, Jung nos convida a compreendê-los como sinais de que algo precisa nascer ou morrer dentro da psique, um processo que exige coragem e entrega. A travessia do sofrimento implica em entrar no território do desconhecido, onde as antigas certezas já não servem e o novo ainda não está formado. É um estado liminar, muitas vezes solitário, em que o ego é confrontado com seus limites, mas também com a possibilidade de transcendê-los. A angústia, por sua natureza dilacerante, obriga o sujeito a se mover, a buscar outras formas de ser, a mergulhar no inconsciente em busca de respostas simbólicas. Quando esse processo é vivido conscientemente, ele pode conduzir à ampliação da personalidade, à construção de um novo sentido de vida, mais autêntico e enraizado na totalidade do ser. A travessia do sofrimento, portanto, é um rito iniciático da alma. Não se sai dela da mesma forma como se entrou. Algo essencial é deixado para trás e algo vital é integrado. Para que a angústia e o sofrimento cumpram sua função transformadora,
É fundamental que o indivíduo desenvolva um processo de autoconhecimento profundo. Jung enfatizava que conhecer a si mesmo é a base para integrar as partes ocultas e dolorosas da psique, como a sombra, e assim reduzir a alienação interna que provoca angústia. Através do autoconhecimento, a pessoa passa a identificar os conteúdos inconscientes que alimentam seus medos, conflitos e sofrimentos, podendo então trabalhar conscientemente para integrá-los. Essa jornada de descoberta não é linear nem confortável, mas permite a construção de uma relação mais saudável com os próprios sentimentos e impulsos, trazendo mais equilíbrio emocional e clareza. Além disso, o autoconhecimento abre espaço para que a pessoa possa reconhecer seus verdadeiros desejos e propósitos, alinhando sua vida com sua essência, o que naturalmente diminui a sensação de vazio existencial que frequentemente acompanha a angústia. Assim, o sofrimento deixa de ser um fardo opressor e se torna uma fonte de sabedoria e crescimento interior. Jung propôs a individuação como o processo pelo qual o ser humano se torna o que realmente é, integrando consciente e inconsciente, luz e sombra, razão e emoção. Esse caminho de desenvolvimento pessoal é a chave para transcender a angústia existencial, pois permite que a pessoa viva de forma mais autêntica e alinhada com seu self verdadeiro. Durante a individuação, os conflitos internos que causam sofrimento são confrontados e transformados, abrindo espaço para uma experiência de totalidade e significado. Ao integrar os opostos dentro de si, o indivíduo alcança uma harmonia interna que reduz a sensação de fragmentação e medo diante do desconhecido. Jung via a individuação como uma jornada contínua, muitas vezes desafiadora, mas essencial para alcançar a plenitude e uma relação mais profunda com o universo. É através desse processo que o sofrimento pode se transformar em sabedoria e que a angústia se torna um sinal do chamado para o crescimento interior. Para Jung, o estágio final do desenvolvimento humano é a transcendência da dualidade, onde o indivíduo não mais se identifica apenas com as polaridades opostas da vida, como bem e mal, consciente e inconsciente, luz e sombra, mas encontra um sentido de unidade profunda. Essa experiência do self é o reconhecimento de que tudo está interconectado, que o ego é apenas uma parte do vasto organismo psíquico e cósmico. Ao alcançar essa integração, a pessoa vive uma sensação de paz interior e completude, reconhecendo seu lugar no fluxo da existência. Essa união com o todo não anula a individualidade, mas a amplia, permitindo uma vida de autenticidade e sabedoria. Jung afirmava que a verdadeira liberdade surge quando se aceita essa totalidade, transcendendo o conflito interno e conectando-se com a fonte universal de vida e significado. Se você sentiu que essas descobertas profundas podem transformar a forma como você se conecta com o universo, não esqueça de deixar seu like para ajudar a espalhar essa mensagem poderosa. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai ajudar você a despertar ainda mais seu poder interior. E por favor, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras hoje. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas conscientes e alinhadas com seu verdadeiro ser. Deixe nos comentários o que você vai pedir agora, usando esses princípios, e vamos trocar experiências para crescer juntos nessa jornada. Muito obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa caminhada. Nos vemos no próximo vídeo.